Graça e paz, querido, você pode se sentar. Eu queria convidar você a orar comigo nessa hora. Agradecido pelo fato de você estar aqui hoje, na qualidade de perdoado, porque Cristo levou sobre si naquela cruz o meu e o seu pecado, e é por isso que a gente está aqui hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa graça tão grandiosa. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado porque nós podemos estar aqui hoje celebrando a sua vitória. Ó Deus, que em nome de Jesus essa alegria, Deus, esse júbilo tome conta do nosso coração nesse final de semana, nesse feriado que para o mundo é só mais um feriado, mas para nós é o dia da vitória, o dia em que o Senhor venceu a morte, o dia em que o Senhor nos lavou de todo pecado, o dia que fomos libertos das trevas. Oh Deus, gera em nós essa alegria, assim como o salmista disse: Pai, restaura em mim a alegria da salvação. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja em nosso coração essa alegria, Senhor, nessa manhã. Que nós saiamos por aquela porta, Deus, jubilosos, felizes porque o Senhor nos comprou com sangue. E hoje, Deus, nós temos a entrada garantida na eternidade junto do Senhor. E isso é motivo, Deus, de muita alegria. Oh Senhor, em nome de Jesus, restaura em nós a alegria da salvação, restaura em nós a alegria do perdão, e que nesse feriado de Páscoa nós possamos celebrar isso, e que nós, como discípulos do Senhor, possamos testemunhar isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, hoje sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. A essa hora Jesus já estava pregado numa cruz. Provavelmente às 9 da manhã ele foi lá pregado naquela cruz. Mas antes disso, uma semana antes, no domingo, Jesus havia entrado em Jerusalém de forma triunfante. As pessoas acenavam para ele com ramos de palmeira, felizes porque entrava naquela cidade o rei. E eles de fato reconheciam isso, mas eles queriam um rei que resolvesse os seus problemas. Eles queriam um rei que resolvesse os seus problemas econômicos, os seus problemas sociais. Queriam um rei que os livrasse das mãos de Roma. Mas Jesus não era esse rei. Jesus iria livrá-lo sim, mas de algo muito mais sério, muito mais grave, que era da garra do pecado, da condenação eterna. E eles não entenderam isso, e durante essa semana toda, muitos acontecimentos vieram sobre Jesus, muita perseguição. Na quinta-feira à noite, Jesus reúne seus discípulos, ceia com eles, janta com eles, lava os pés dos seus discípulos e inicia ali um processo de ensino para aqueles discípulos, que talvez seria o mais importante para ele, aquelas últimas horas, para ensinar os seus discípulos. De manhãzinha, de madrugadinha, Jesus é preso, interrogado e humilhado. Jesus é humilhado. Jesus é escarnecido. Jesus é chicoteado, Jesus é agredido, cuspiram no rosto dele, bateram no rosto dele. E quando às 9 horas Jesus é então finalmente crucificado naquela cruz, e o império das trevas vibrava de alegria, mal sabiam eles que ali se iniciava
a grande maravilha, o grande milagre na minha e na sua vida. O milagre da libertação, da salvação e da vida eterna. Naquela cruz, Jesus, ele profere algumas palavras, e é sobre isso que a gente quer falar hoje de manhã com você. As 7 frases que Jesus cita enquanto pregado ali naquela cruz. Foram 6 horas de agonia. E a primeira frase de Jesus está lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Que eu quero que você leia comigo. Lucas, capítulo 23, verso 34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É a palavra de perdão. E quando a gente lê isso daqui, quando a gente ouve falar que Jesus ora, pregado numa cruz, intercedendo pelos seus algozes, a gente pensa, Jesus está perdoando os religiosos que pregaram ele naquela cruz. Jesus está orando para que Deus perdoe os romanos, os soldados romanos que martelaram pregos nas suas mãos e nos seus pés, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E a gente pensa que Jesus está orando, pedindo para que Deus perdoe essas pessoas que fizeram tudo isso com Jesus. E muitas vezes nós não damos conta que a mão que pregava aquele prego nas mãos de Jesus e nos pés dele era minha e a sua. As mãos que colocavam aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus era minha e a sua, por causa dos nossos pecados. Então, não só para aquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, mas para mim e para você, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus passou por todo tipo de humilhação, mas mesmo assim, pregado numa cruz, ele encontra forças para orar por mim e por você, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, é na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, pregado lá, que eu e você encontramos perdão. Que eu e você somos perdoados. Mas você não sabe, eu tenho feito tanta coisa errada. Eu tenho sido uma má pessoa. Eu tenho problemas morais. Eu tenho problemas de uma sorte enorme de coisas. Não interessa, o perdão de Jesus é suficiente para te perdoar todos os pecados e todos aqueles que você ainda vai cometer. Ele é suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perdão, meus irmãos, é a síntese do Evangelho. Não há Evangelho, não há cristianismo sem perdão. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque eu e você um dia fomos resgatados por Jesus e perdoados por Ele. É por isso que eu e você celebramos a Páscoa, porque é o tempo do perdão. É o tempo em que eu e você fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E talvez, meus irmãos, eu posso dizer com toda a certeza, Páscoa deveria ser a principal data para mim e para você como cristãos. Deveria ser o feriado em que a gente pudesse reunir a nossa família e celebrar desde a quinta-feira. Jubilosos, felizes, porque Cristo nos salvou, porque Cristo nos perdoou, porque Cristo nos garantiu a vida eterna. Jesus aqui é o Filho de Deus,
Por isso ele se refere a Deus como Pai. Pai, perdoa-lhes. Assim, ele se oferece para morrer na cruz e ainda intercede. E aqui ele realiza essa dupla obra sacerdotal. Como nos diz Isaías 53:12, onde diz assim: ele suportou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Ele se entrega e intercede por nós. Que maravilhoso é esse Deus. Que grandioso é esse Deus, que se esvazia da sua glória, se humilhando e se colocando em forma de servo, e mais uma vez se humilha ao ponto de se entregar para morrer numa cruz por mim e por você. Que maravilhoso é esse Deus, digno da nossa adoração, digno do nosso serviço, digno da nossa entrega. Se ele se entregou na cruz para morrer por mim e por você, por que nós não podemos nos entregar a ele em serviço, em culto, em adoração, em dedicação? Cristianismo é coisa séria. Cristianismo não é algo que você possa simplesmente vestir um crucifixo ou frequentar um templo, um culto ou coisa semelhante e dizer que você então serve a Deus. Não. É dedicação, é amor, porque Ele te amou primeiro. É dedicação porque Ele se entregou na cruz. É dedicação porque Ele intercede por mim e por você. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que em nome de Jesus, meus irmãos, de uma vez por todas eu e você possamos entender que Cristo nos perdoou. Não há pecado que você tenha cometido que Cristo não tenha perdoado. Não há pecado que te afaste, se o teu coração arrependido reconhece aquilo que Jesus fez por você. E uma vez arrependido, se entrega a esse amor tão grande. Que eu e você possamos nessa manhã nos sentirmos perdoados por Jesus. Amém. Peço que você continue aí com a Bíblia aberta em Lucas 23, né? E aí vamos ler, acompanha aí a partir do verso 35. Aqui somos apresentados, como o pastor disse, a um homem cansado, né, depois de ter percorrido longos quilômetros, carregando sua própria cruz, todo sujo, com sangue escorrendo pelo seu corpo, não por conta só das chibatadas, mas também por conta dos cravos cravados em suas mãos e seus pés. O cheiro aqui é de morte, a ambientação é triste. Não só Jesus está ali pendurado naquela cruz, mas há outros também com ele, malfeitores, que realmente, de fato, mereciam estar ali. A coroa de espinhos sobre sua cabeça revelava um rei sem poder algum. Acontece que aquele que se dizia ser o Filho de Deus está agora pendurado no madeiro. Estava preso, estava crucificado numa cruz. Cruz essa que, aliás, simbolizava o maior sinal de derrota. Jesus Cristo, o Rei, estava ali como um derrotado, humilhado, como o pastor disse. E é possível nesse cenário ouvir o som de vozes e gargalhadas
Ah, então é esse o rei dos judeus? É esse que realizou tantos milagres, curou tantas pessoas, mas que agora não pode livrar a si mesmo da morte? Poxa vida, salvou tantos, não pode salvar a si mesmo. E agora está aí, coitado, sem poder sair dessa cruz. E ao ver este homem tão fraco, indefeso, debilitado, me diga como acreditar que este homem é o Filho de Deus. Olhem bem para esta cena, um homem em seus últimos momentos de vida, deixado ser zombado por todos à sua volta, por todos aqueles que estavam ali, zombando, sem manifestar um pingo de poder, um sinal que daria a volta por cima, e ele daria, mas não temos sinal algum. Como acreditar que esse homem que está ali é realmente Deus? Você provavelmente não acreditaria. Eu provavelmente não acreditaria. Até mesmo alguns dos seus discípulos não acreditaram. Em Marcos 14:50, lemos que todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram quando Jesus foi levado preso. Todos. E aqui nessa situação, olhando o estado em que esse homem se encontrava, quem é que poderia crer que esse homem fosse Deus? Ninguém poderia, porque não é algo racional, não é algo que nós podemos compreender, entender. Não é algo que eu e você podemos racionalizar. Eu te pergunto por quê? Por que se rebaixar tanto? Que amor é esse? Por que demonstrar tamanho amor para nós, pobres pecadores? Por esse motivo, não dá para entender. Por isso que vários começaram a zombar ali de Jesus. E por isso que tinha um letreiro escrito: este é o rei dos judeus. Tá aí, esse é o rei. Esse rei que vocês estão vendo. Esse é o palhaço aí, ó. Porque a piada estava pronta. Só podia ser piada. Esse ser o rei dos judeus. Que tipo de reino é esse? Diz aqui no verso 39, então, que um malfeitor que estava ali ao seu lado olha para Jesus e diz: você não é o Cristo? Tipo, eu não estou entendendo. Você não é o Cristo? Por que você não desce daí então? Por que você não se salva? E aproveite e salve a nós mesmos também. Né? Além de zombar de Jesus, ele pede também por salvação. Porque no fim, é isso que todos nós queremos. Nós queremos ser salvos. Nós queremos a eternidade. Porque lá em Eclesiastes diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Nós todos ansiamos pela eternidade. Nós todos queremos ser salvos. Mas o único modo, a única maneira da gente alcançar essa salvação é por meio de Cristo. É por meio deste homem que nessa situação não parece nem um pouco com Deus. E eu te digo por quê? Porque neste momento ele precisava fazer isso. Ele precisava morrer numa cruz. Ele precisava pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Foi por minha causa, foi por sua causa, para nos purificar de todo o pecado. E na sequência, né, vai ter outro homem que reconhece isso. Outro malfeitor também reconhece isso e olha para o outro que acabou de zombar de Jesus e vai falar: como é que pode você não temer a Deus, mesmo estando sob a mesma sentença? Como é que pode? Mesmo estando para morrer, ele não reconhecia, ele não temia a Deus, mesmo estando também à beira da morte. Porque o sofrimento, irmãos, ele deveria nos aproximar de Deus. Ao vermos a morte caminhando em nossa direção, a gente deveria perceber o quão fraco, o quão pequenos e miseráveis nós somos. O quanto que a gente é pó, o quanto nossa vida não vale nada. A gente deveria perceber isso com a dor, através da morte. E esse homem, ele reconhece, ele sabe disso. Ele sabe que ele não conseguiria se salvar. E a sua última esperança está em olhar para Jesus. Ele olha então para esse Jesus humano, esse Jesus que está ali, pendurado numa cruz, todo ensanguentado. Ele olha para ele
e enxerga além desse ser humano, ele enxerga Deus, ele enxerga um rei ali. E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele enxerga que ali há um rei, mesmo não conseguindo explicar. Mesmo não conseguindo compreender essa loucura. Ele entendeu isso. Então Jesus diz para ele: olha, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E essa é a palavra, a segunda palavra de Jesus, né? Palavra de salvação. Em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. O que bastou para aquele malfeitor que cometeu sei lá quantas atrocidades para ser perdoado? O que bastou? A gente vê aqui, né, um pouco antes, que ele vai falar para o outro malfeitor no verso 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o que ele tinha feito. Ele reconheceu que ele era um pecador. Da mesma forma, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós dependemos totalmente deste rei. Qual foi o mérito dele? Nenhum. Tudo o que ele fez foi crer, foi reconhecer que ele era um pecador e que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. E essa é a oportunidade que todos nós temos de reconhecer isso. Você pode reconhecer ainda hoje que este Jesus Cristo, que foi crucificado, que não aparentava ser nem um pouco Deus, você pode reconhecer que Ele é de fato o Filho de Deus, que Ele te salvou, que foi por você, que esse é de fato o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Creia nisso e será salvo. Te convido agora a trocar de livro. A gente vai para João. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 19. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 25 até o versículo 27. Mais algumas frases que Jesus pronuncia na cruz. O versículo 25 começa fazendo um relato. E diz assim: em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está teu filho. Então disse ao discípulo: aí está tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Nós vamos ler até aí. E a primeira pergunta que vem à minha mente quando eu leio esse texto é: cadê José? Não é verdade? Há uma mulher sofrendo, o filho está morrendo, cadê José? Os historiadores dizem que ele morreu faz tempo. Porque no relato bíblico do Evangelho, a partir do início do ministério de Jesus, a gente não ouve falar de José. Em nenhum momento. Então surgiu outra dúvida na minha cabeça: cadê os irmãos de Jesus? Ele tinha irmãos, está na Bíblia. Cadê? Nenhum deles cria que Jesus era o Cristo. Nenhum deles estava interessado nessa morte. Era vergonha para a família. Mas Maria está lá. E a primeira coisa que eu percebo, pensando sobre isso, é que Jesus, ao ver o sofrimento da sua mãe, que, diga-se de passagem, é um sofrimento que já havia sido predito. Você lembra de onde está predito o sofrimento de Maria? Você lembra, Simeão? Quando pega Jesus no templo e vai apresentar, ele apresenta Jesus no templo e vira para Maria e fala: uma espada vai traspassar a tua alma. E é nesse momento que nós estamos. A espada está entrando na alma de Maria. Isso está em Lucas 2,35, se você quiser dar uma olhada.
Então, cumprindo a profecia, Jesus olha para Maria e vê aquela mulher sofrendo. E me chama a atenção que Jesus não fala, mãe, está aí seu filho. Ele fala, mulher, está aí teu filho. E o que passa pela minha cabeça quando eu leio o texto é que Jesus, ao utilizar o vernáculo mulher, que é formal, mas é correto, ele evita de dizer mãe, que remeteria essa mulher, Maria, a todo o cuidado que Maria teve com Jesus durante os seus anos mais novos. Toda a tristeza de ver o seu próprio filho pendurado numa cruz. E Jesus a poupa desse sofrimento adicional simplesmente por falar mulher e não mãe. Como é que está a nossa empatia com o sofrimento dos nossos amados irmãos? Será que essa empatia é real? Será que a gente toma cuidado com as palavras que a gente diz para os nossos irmãos para não lhes aumentar o sofrimento pelos quais eles já estão passando? Jesus teve essa preocupação, uma preocupação honesta e verdadeira com a sua própria mãe. Mas não fica só nisso, não é a única lição que nós podemos tirar, essa empatia que Jesus teve com a própria mãe. Existem outras lições. Como eu perguntei a vocês, onde estava José? José está morto. Onde estão os irmãos? Os irmãos são mais novos. Hás de convir que Jesus, por ter nascido por nascimento virginal, não tinha irmãos mais velhos. Certo? De quem é a responsabilidade sobre a vida de Maria, financeira, administrativa, econômica, social? Ela recai sobre o filho mais velho, Jesus. E Jesus sabe o que vai acontecer em seguida, até porque está bem claro o que vai acontecer em seguida. Jesus irá morrer. Mas Jesus não deixa Maria sem cuidado. No texto de 26, ele vê a mãe, ao lado dela estava o discípulo a quem amava, o próprio João, que escreve esse texto. E diz à sua mãe, mulher, aí está teu filho. Ao fazer isso, Jesus entrega socialmente e economicamente Maria, que seria considerada uma viúva, que seria considerada pobre, excluída da sociedade por ser mulher e por não ter marido, ao seu apóstolo amado, João. Assim como Jesus, nós temos nos preocupado com aqueles que nos cercam, e entregado a eles aquilo que eles necessitam para que eles possam continuar a sua vida? Ou será que, diferente de Jesus, nós viramos as costas e é cada um por si? E completamos, Deus por todos. Jesus não fez assim. Jesus entregou a sua própria mãe ao seu amado amigo, discípulo João. E não apenas isso. No versículo 27, Jesus vira para o seu discípulo e diz, aí está a sua mãe. E o complemento é maravilhoso. Porque João não se exime de cuidar de Maria, mas o restante do texto diz, e a partir daquele momento, o discípulo manteve sob seus cuidados. Nicéforo, que é um historiador bizantino do século XIII, no seu livro de História da Igreja, diz que Maria viveu com João, isso baseado em tradição, isso não está na Bíblia. Maria viveu com João durante 11 anos na cidade de Jerusalém e depois morreu. Durante 11 anos, João foi filho de Maria. E Maria foi mão de João. Durante 11 anos, João sustentou financeiramente Maria e deu a ela todo o cuidado. Que coisa maravilhosa saber que Jesus sabia que podia contar com João. Ele era Deus, ele sabia todas as coisas. Mas o coração de João, em aceitar o desafio de cuidar da mãe do Cristo, do Messias, e dar a ela todo o suporte. Vejam a disponibilidade de João em obedecer esse mandato. E, queridos, nós temos um mandato também. Nós temos um mandato não em relação à mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, mas nós temos um mandato em relação à igreja.
que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vamos aceitar esse desafio e ser como João, cuidar da igreja de Cristo, para honra e glória do nome dele mesmo. Amém? Amém, irmãos? Eu vou compartilhar com os irmãos a quinta palavra de Jesus. Livro de Evangelho de São Mateus, a quarta palavra de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 46. 27, 46. Esse é um momento difícil. É o clímax da cruz. E Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, eu não sei se conseguem imaginar esse momento. Jesus passou por muita coisa ainda aqui na terra. Na peregrinação dele até na cruz, ele lá na cruz, a chicotada que ele levou de Azorai, né, que é um chicote feito de pedacinho assim, de ossinho, né, circulado por todos os lados. Os ossos foram quebrados. Em nenhum momento ele falou sobre desamparo. Nenhum sofrimento levou Jesus a rejeitar ou a dizer que se sente desamparado. Houve um momento em que Jesus, em Getsemane, diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava a falar exatamente desse momento aqui. Por que Jesus disse isso, irmãos? Estava pesando sobre o ombro de Jesus os nossos pecados. Não foi chicotada, não foi ofensa, não foi outra coisa que separou Jesus. Deus do Pai, Deus do Filho. Foi os nossos pecados. Foi o que levou Jesus lá. E foi exatamente isso. Agora, irmãos, eu queria falar para os irmãos algumas curiosidades. Essa palavra, na Bíblia, só duas pessoas dos evangelhos falam, o Mateus e o Marcos, né? Só eles dois falam. Os outros não falam. João, provavelmente, por esse motivo que o Roberto falou aqui. Porque, talvez, naquele momento, João havia retirado a Maria do local, então acabou não ouvindo essas palavras. Não tinha como ele resistir a isso. E esses dois resistam essas palavras de Jesus. Muitos irmãos têm debatido para entender por quê, o que significa essa palavra. Eu digo no irmão, tem pouco para se falar sobre isso. Então, não precisamos instigar a nossa mente para entender o que são essas palavras, ou o que significa cada palavra. Na verdade, nós podemos entender, sim, que não era um Deus que estava naquela cruz, nesse momento.
era o ser humano Jesus, sentindo a dor, sentindo a angústia dos nossos pecados. Eu quero hoje falar para o irmão, talvez aquilo que os irmãos de alguma forma já refletiram sobre isso. Mas nenhum homem no mundo já foi desamparado por Deus. Isso pode ser difícil para o irmão, e o irmão vai dizer, eu já me senti desamparado, por Deus, já me senti abandonado por Deus. Ninguém já experimentou a dor do abandono de Deus, senão Jesus Cristo. Nós temos sentimento de abandono, mas nós não experimentamos o abandono de Deus. A diferença entre o sentimento e o abandono. Jesus não disse, estou me sentindo abandonado. Jesus disse, por que me abandonou? Ele estava no momento de abandono, ele não se sentiu abandonado. E é nesse momento de angústia, de silêncio de Deus, que o nosso Senhor está angustiado nessa cruz, levando sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele foi abandonado para que nós fôssemos amparados. Pela graça de Deus e a misericórdia, exatamente nesse momento, ninguém nesse mundo, pelos seus pecados, é abandonado por Deus. Deus está perto. E o meu convite, por essa verdade, clama por Ele. Ele tomou o seu lugar. Ele tomou os seus pecados. Ele tomou o seu sofrimento. Ele tomou as suas dores. Deixa Deus te abraçar. Deixa Deus te amparar. Porque alguém foi desamparado em teu lugar. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fazer ressoar essas palavras a você no teu momento de angústia e de reflexão. Irmãos, eu fiquei com a quinta palavra de Jesus na cruz. Eu queria dizer que essa reflexão, ela é baseada numa reflexão do pastor Dias Lopes, que eu achei muito pertinente para nós, né? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu queria de novo, pedir para você mudar de livro e abrir sua Bíblia aí, o seu aplicativo no capítulo 22 de Salmos. E aí fala assim, no versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido. Pois no versículo 14, ele fala: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega aos céus da boca. Assim, me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés.
Existem alguns salmos, irmãos, que são chamados salmos messiânicos e que descrevem, né, a trajetória e o que Jesus viveu na sua época. Salmos que foram escritos 700, 1000 anos antes de Cristo. E a gente vê aí o milagre da palavra de Deus. E esse momento, essa palavra, Jesus fala assim: tenho sede. A primeira palavra que nós ouvimos foi uma palavra de perdão, né? Jesus ensina que a gente não paga o mal com o mal, né? Atenua a culpa dos assassinos. A segunda palavra é a palavra de salvação. Ainda hoje estarás comigo. A terceira palavra é a palavra de cuidado. Valoriza a sua mãe, valoriza a família, o futuro dos pais. A quarta palavra é essa palavra de desamparo. Pela primeira vez, diz o Marco Teres aqui, pela primeira vez, a Trindade está sendo separada. Esse é o grande sentimento de desamparo de Jesus. E a quinta palavra é a palavra de agonia. É Jesus se revelando homem. Acabamos de ler no Salmo 22, cãibras, ossos desconjuntados, sede atroz, asfixia, o coração não consegue bombear o sangue. O Rei da Glória, irmãos, está passando por essa agonia, mas a agonia dele é diferente dos ladrões que estavam ao lado dele. Porque Jesus, na noite anterior, e até aquele momento, ele estava sendo torturado. Né? João descreveu bem. O chicote com que eles açoitaram Jesus era uma cordoalha, né? Com aqueles pedacinhos de ossos, que cada vez que batia, ele puxava, arrancava um pedaço de carne. Ele foi golpeado no rosto, esmurrado, e foi cuspido. O Rei da Glória. Ele vai para a cruz depois dessa noite de torturas. E a resposta ao seu pedido, né, é uma esponja com vinagre que aguça mais ainda a sede. E eu ouvi um comentário, parece que essa esponja era usada nos banheiros públicos para higiene íntima. Esse é o nosso Deus, irmãos e irmãs, que nesse momento se revela completamente homem. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê lá em Hebreus 12, está escrito no versículo 2, que ele fez isso com alegria, não pela alegria da tortura e da cruz, mas ele fez pela alegria que estava proposta. Aquilo que ele ia receber, ele ia ficar alegre com a sua missão, com o resultado daquele que tinha feito. Isaías nos fala isso. Ele ficou alegre de ver a sua obra cumprida. Irmãos, não foram os cravos que prenderam e mantiveram Jesus naquela cruz, mas foi o seu amor por você e por mim. Nós não estaríamos aqui hoje, já falamos aqui reiteradas vezes, se isso não tivesse sido feito. Jesus vai para aquela cruz como um rei que vai para a sua coroação. E lá ele obtém vitória. Ele obtém vitória pela submissão ao seu Pai
e a tudo que ele havia se proposto a fazer e que ele cumpriu. Que essa palavra faça morada nos nossos corações. A palavra que eu vou falar hoje é: está consumado. Queria começar a minha reflexão essa manhã com uma imagem. Imagem de um homem ajoelhado, suando sangue, num ambiente de pânico. Uma proposta que era dada de tomar um cálice, e esse cálice era da ira de Deus, aonde ele entende que não vai ter como ser tirada dele. E ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse Jesus, que mais para frente ele vai gritar, está consumado. Eu queria que você, junto comigo, entendesse que ele está falando de uma dívida. Essa palavra está consumada seria basicamente uma palavra dizendo: está pago a dívida que o outro não conseguiria pagar. Que dívida é essa? Essa dívida começou a ser feita em Gênesis com Adão e Eva. E a partir dali, a Escritura nos diz que o pecado entrou na raça humana, atraindo para si uma dívida de confusão, de inimizade com Deus, consigo, com o próximo e com a natureza criada. E a morte passa a reinar. Os homens se tornam obstinados pelo seu pecado e aprendem a viver uma vida longe de Deus, seguindo as vontades dos olhos, da sua mente e do seu coração, e cada vez mais eles se tornam inimigos de Deus. Então eu estou te falando que houve um processo, e esse processo precisava ser executado, e eu não sou advogado, mas eu flerto com a poesia, e eu flerto com a história. Eu queria que você fizesse uma viagem comigo para que você entendesse de fato o que é que está sendo consumado. Jesus, ao longo da história, foi se revelando. Tanto foi revelando a gravidade do nosso pecado, como a esperança do perdão nele. Mas, Cadinho, como que era a salvação na primeira aliança? Na esperança da vinda do Messias. Na segunda aliança, como que está consumado isso? Crendo, recebendo ele. O tempo foi passando e ele foi escrevendo de maneira didática. Eu queria que você pudesse, junto comigo, ir formando um filme na sua cabeça. O homem é expulso do jardim do Éden com uma palavra: da semente da mulher virá um homem que vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente se alimentaria do pó da terra. E quem foi criado do pó da terra? Nós. A serpente ia querer continuar nos consumindo. E nós vamos vendo que ele vai abrindo os nossos olhos com esperança. Quando Jesus almoça com Abraão, quando ele levanta Moisés para tirar o povo de baixo da escravidão, que aquela escravidão física nada mais era do que o reflexo de uma escravidão espiritual.
E ele se mostra na pessoa de Moisés como nosso libertador. Vai passando o tempo, nós entramos na época dos juízes. E ele começa dizendo algo: vou me mostrar para você como seu resgatador a partir da vida de Boaz. Ele se mostra para Manoá, pai de Sansão. Quando ele está falando sobre a vida de Sansão, ele diz: quando me perguntarem quem esteve comigo, o que eu vou dizer para todo mundo? Diga que o maravilhoso esteve com você. Quando o povo foi indo, e a dureza do coração crescendo, a dívida crescendo cada vez mais, ele levanta os profetas. E dentre esses profetas, o profeta messiânico Isaías, ele começa a sua profecia dizendo: criei filhos e os engrandeci, e eles estão rebeldes contra mim. O boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E mesmo assim o povo estava acumulando a dívida. E Deus não para de investir na esperança que essa dívida seria paga. E Deus levanta Oséias. Eu quero que você saiba que o nome Josué, Oséias e Jesus é a mesma coisa. E diz para Oséias: você vai casar com uma prostituta, porque assim está o meu povo se prostituindo. E você vai pôr nome nos seus filhos, mas haverá um tempo. Oséias 2,14. Que eu atrairei ao deserto, e lhe falarei o coração. Na profecia de Malaquias, você vê Deus gritando a plenos pulmões: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor, aonde está o respeito para comigo? E esse povo continua obstinado na sua perdição. E qual é a última palavra da primeira aliança? Maldição. E nós voltamos à nossa cena, aquele homem ajoelhado. Em João 19, diz: depois vendo Jesus, João 19, 28, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir as Escrituras. O que dizia essa Escritura? Agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus enfermá-lo, para que eu e você não morrêssemos. Mas não é só a cautela de não morrer. Nos autos do processo tem uma cláusula dizendo que mesmo que se você morresse, você iria para o inferno. Teria que ser um inocente. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A primeira parte dessa peça literária diz, quando nós começamos a primeira coisa, o Senhor falando: afasta de mim esse cálice. Aqui Ele está dizendo: eu tenho sede. E não é sede de água não, queridos. Ele estava com sede do cálice da vingança de Deus, dizendo: cumpra em mim o teu querer. Você pode me matar, porque eu vou pagar essa dívida. O meu amigo Jesus não teve a sua vida por preciosa, porque ele estava já olhando, ecoava na sua mente: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e eu não vou lá morar sozinho, eu venho buscar vocês. Está consumado, porque não há mais condenação para aqueles que estão
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não somos mais como ovelhas desgarradas. Israel, sabe por quê, queridos? Saul não se deu bem, porque Saul era pastor de jumento. E o Senhor disse: eu darei um pastor às minhas ovelhas de Israel. E aqui ele está dizendo: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida para as minhas ovelhas. E não só isso, eu sou amigo de vocês. Havia inimizade, agora há amizade, porque ele está dizendo para nós: está consumado a inimizade, está pago a dívida da inimizade, e agora há amizade, porque eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor vai que o seu Senhor vai fazer, mas o seu amigo sabe. E não há amigo melhor que esse, a que dá a sua vida pelos seus amigos. Está consumado, não existe mais, queridos. E a gente pode ver lá em Colossenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava como ordenança, o qual nos era prejudicial, ele tirou de nós inteiramente, encravando na cruz. Está consumado. Sabe por que estava inconsumado? Sabe por que está consumado? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o homem consigo e não imputando a nós a morte, mas a vida. Qual é a mensagem que nós temos hoje a dizer? Está consumado, não há mais condenação, há liberdade, a todos quantos o receberem serão chamados filhos de Deus. Precisamos pegar as palavras do escritor de Hebreus e dizer: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. E qual é a mensagem da cruz? Está pago, há perdão, há restauração. O meu amigo Jesus está sentado sobre um alto sublime trono, reconciliando homens, reconciliando famílias, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando cativos. Está consumado. Está consumado. E termino a minha palavra agora dizendo: que Deus nos convoca a gritarmos pelos quatro cantos dessa terra: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e deu libertação aos homens, filiação, amizade. Está consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus. Amém. Ao dizer isso, está consumado, o versículo 45 de Lucas 23 diz que o véu do templo se rasga. E quando o véu do templo se rasga, revela que não existe mais nada ali dentro. Que a presença de Deus não está mais ali, mas ela está pregada na cruz. Mas por pouco tempo, a presença de Deus não está mais escondida num templo, não está mais escondida atrás de um véu. A presença de Deus está comigo e com você, quando a gente é igreja. A última palavra de Jesus na cruz está em Lucas 23, 46, quando ele diz: Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois dessa palavra de vitória, está consumado, depois de tudo que Deus planejou desde Gênesis ser consumado ali naquele instante, na cruz, Jesus declara: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, em alta voz. E dito isto, diz o texto, ele expirou. O médico Lucas atesta a morte do homem Jesus. O doutor Lucas. Agora provavelmente era mais ou menos 3 da tarde, portanto, como eu disse no início, 6 horas de agonia, finalmente Jesus expirou. O texto diz que ele declara isso em voz alta, em alta voz. Provavelmente o vinagre oferecido para ele, quando ele disse tenho sede, serviu para dar força, para declarar está consumado, e declarar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tira forças de onde não tem, para declarar isso. Então Jesus entrega o seu espírito ao Pai numa atitude de entrega, de fé. E Jesus coloca confiadamente o seu espírito nas mãos do Pai. É a expressão do mais profundo e abençoado repouso depois de um longo e penoso trabalho. Ele entrega de uma forma tranquila e serena o seu espírito nas mãos do Pai. Eu e você podemos aprender com essa frase de Jesus, que afirma enfaticamente que o espírito existirá mesmo depois da sua morte. Mesmo depois que você fechar os teus olhos para esse mundo, depois do seu último suspiro, o seu espírito encontrará lugar nas mãos do Pai. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que Ele iria e prepararia para nós lugar. Foi assim que Estevão, cheio do Espírito Santo, na sua grande agonia, sendo apedrejado, nos mostra a forma dessa oração abençoada. Quando ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai, e ele vê o céu aberto e Jesus Cristo em pé à direita de Deus, recebendo. Foi assim que John Hus, ao ser condenado a ser queimado na fogueira, vai em direção à fogueira cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é assim que eu e você seguiremos a nossa vida até os últimos segundos dela, adorando a esse Deus que se entregou por mim e por você, que nos amou até o fim. Assim amaremos Ele até o fim, podendo declarar no último instante da nossa vida: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é seu. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nessa hora, Senhor. Alegres, porque o Senhor nos salvou. Alegres porque o Senhor foi até o fim. A palavra diz que o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Sofreu em meu lugar.
e terminou a sua obra poderosamente, grandiosamente, vencendo a morte e o pecado, para que nós fôssemos limpos, sarados, curados, libertos e tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. Queremos agora, Senhor, adorar-te. Recebe, Deus, a nossa adoração sincera. Vamos ficar de pé?